O povo judeu passava por um momento de ascensão, tanto é que no meio dele surgiu movimentos de rebeldia contra o Império Romano e muitos apoiaram, por isso que houve o cerco e a cidade foi destruída. Se assim não fosse, não haveria apoio. A humanidade estava ou está, vamos dizer assim, estava em um momento de ascensão. Quantas vezes nós ouvimos falar que a ciência poderia salvar qualquer pessoa ou iria encontrar remédio e tratamento para todas as doenças? E do dia para a noite, Deus claramente nos mostra que não é assim, que nós estamos em sua mão, que Ele continua controlando todas as coisas. Então, mediante a esta história que vivemos hoje, temos que parar e dizer: o que eu posso mudar na minha vida, para que a minha história não seja semelhante aos judeus do primeiro século? O que eu posso mudar na minha vida? Jesus foi claro em fazer convites para o povo. Ele deu todas as evidências necessárias. Hoje também Ele nos dá evidência suficiente. Eu conheço algumas pessoas que dizem o seguinte, eu conheço uma pessoa em especial que diz o seguinte: poxa vida, muitas pessoas dizem que viu anjos, viu isso, viu aquilo, eu nunca vi nada. Eu queria apenas uma vez que Jesus aparecesse para mim e falasse: olha, eu existo, e aí então, diz essa pessoa, eu iria crer. Amigos, para esse tipo de pensamento é que eu acredito que foi proferido por Jesus a parábola do rico e Lázaro, do pobre, do rico e Lázaro. Vocês conhecem a história, não é? A história dizia que lá no céu havia então alguém que estava sofrendo muito e havia um rico também, ou melhor, havia o rico que estava sofrendo e havia Lázaro também. E nesse contexto, Lázaro pede: olha, o rico pede, deixa eu descer lá embaixo e avisar aqueles para mudarem a sua vida, aqueles que estão de forma errada. E então é dito para ele: não, você não pode fazer isso. Ele já tem lá os profetas e a palavra. Nós hoje não precisamos de algo extraordinário. Nós já temos a palavra. Nós temos os acontecimentos que estão evidenciados. Como vamos mudar a nossa vida daqui para frente? Estamos saindo da pandemia. Existem algumas formas da gente mudar a vida, algumas posições que podemos assumir. Algumas pessoas, infelizmente, e falo isso com dor no coração, depois dessa pandemia vão sair mais fracas espiritualmente, porque de certa forma encontraram com Jesus. E é interessante que com Jesus, quem se encontrava sempre tomava uma decisão, ou para bem ou para mal. Sabia disso? Nem todos tomaram decisão para bem. Podemos lembrar, por exemplo, do jovem rico, que encontrou com Jesus e tomou uma decisão para mal. Encontramos com Cristo de certa forma, e qual foi a nossa decisão daqui para frente? Alguns vão se afastar. Esses dias encontrei uma pessoa que há muito tempo vinha à igreja, e ela disse para mim: pastor, não vou mais à igreja. E eu disse: por quê? Não, mas não é por causa da pandemia, porque eu perdi o costume. Infelizmente, a gente entende por que ela vinha na igreja, por causa de costume. Outros vão sair da pandemia mais fortes espiritualmente, porque sabem que tudo o que aconteceu foi um brado de misericórdia de Deus. Você está vivo, isso é misericórdia. Você pode acompanhar a palavra, ou você aí, ou que estão aqui, estão ouvindo a palavra de Deus, aí também tem a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Como nós vamos sair disso tudo? Então, o nosso apelo nesta manhã, terminando essa mensagem que nos parece forte, mas necessária, é para que você e eu possamos assumir a posição de um filho de Deus.
Então, Jesus está voltando, isso é verdade? Ah, é verdade. Porque se você não acredita nisso, então realmente você não precisa mudar a sua vida. Mas se isso é verdade, este é o momento. Eis agora o momento, sobremodo oportuno, como diz a palavra de Deus. Eis agora o dia da salvação. Como? Veja, como eu posso fazer tudo isso? Não é complicado. Aliás, as soluções de Cristo nunca são complicadas. Elas são simples. Em primeiro lugar, devo reservar momentos a mais de oração na minha vida. Motivo você tem. Reservar mais momentos de oração. Devo dedicar mais tempo à palavra de Deus. Devo me planejar, sim, atenção, eu volto a dizer isso. Devo me planejar, sim, para quando eu puder estar na casa do Senhor. Por quê? Porque é bíblico. O apóstolo Paulo escreveu o que em Hebreus? Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, a gente tem que aumentar isso, vendo que o tempo se aproxima. Estamos vendo ou não que o tempo se aproxima? Sim. Então temos que nos congregar. Temos que devolver a Deus aquilo que pertence. Chegou o momento, parou, de você acreditar que só a sua atitude é que te mantém em pé, naquilo que te sustém, a você e a sua família. Devolva a Deus aquilo que pertence a Deus. Ele está fazendo um apelo para que a gente seja fiel. É um momento também para que a gente tire do nosso lar aquilo que destrói a nossa vida e a nossa família. Temos que tomar uma posição a respeito disso. Não há tempo para eu discorrer sobre esse assunto, mas você sabe o que pode estar intoxicando a sua vida e a sua família. Alimentação, mídia, etc, 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 etc. Quantas vezes quis eu te abraçar, disse Jesus. Quantas vezes quis eu proteger você como uma galinha protege os seus filhinhos. Para terminar esse momento, eu não costumo contar aqui, a gente não costuma contar aqui fábulas. Mas essa pequena fábula, ela tem uma lição tão propícia para esse momento que eu vou pedir licença para vocês. Sabe o que é uma fábula, né? É uma história onde os animais conversam. Conta a história que o jumentinho chegou na sua casa. Conhecem essa história? Acho que muitos conhecem. E o jumentinho disse: mamãe, como estou feliz hoje. E a sua mãe disse: por quê? Porque eu estava entrando na cidade e as pessoas bateram palmas para mim. As pessoas mexeram as palmas também. As pessoas gritavam para mim. E as pessoas achavam que eu era uma pessoa muito especial. E por isso eu estou muito feliz, mamãe. Aí a sua mãe perguntou, a mãe do jumentinho, perguntou: verdade, meu filho? É. E ela perguntou: quem é que estava sentado em você? E ele disse: um homem chamado Jesus. Queridos, não dá para passar por tudo isso sem Jesus. Não se iluda. Não tem como. É muita dificuldade. Mas quando Ele está conosco ou em nós, com certeza, a nossa vida pode ser e vai ser mudada.